Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia, um jornalismo sério, independente e de credibilidade, cujas fontes estão aí na tela para vocês estarem conferindo a íntegra da notícia. E olha, surpreendentemente, acaba de acontecer uma notícia explosiva. O Estadão, com pelo menos 5 anos de atraso, agora expõe algo inacreditável sobre o Poder Judiciário. E o caso Adélio Bispo volta novamente a ser um dos destaques, um dos pontos cruciais. Pessoal, a nação brasileira tem o direito de saber. As autoridades de Estado têm o dever de informar o que está por detrás deste fato ocorrido em 2018, onde o ex-presidente Bolsonaro quase perdeu sua vida. Se a imprensa livre não cobra essa resposta, nós temos o dever de cobrar. Daí fica a pergunta, que está desde 2018, sem resposta. Quem está por detrás de Adélio Bispo? Você acha que ele agiu sozinho? Gostaria que você deixasse aí nos comentários o seu comentário, a sua resposta a respeito desta pergunta. Você acha, repito aqui, você acha que Adélio Bispo agiu sozinho? Bem, venha comigo agora saber mais sobre o assunto, deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Sem mais delongas, vamos direto à informação. O editorial do Estadão finalmente escancara o estado de exceção vigente no Brasil ao denunciar a perseguição política promovida pela Advocacia Geral da União contra parlamentares da oposição. Mas, porque essa denúncia só veio agora, está aí para você na fonte, Jornal da Cidade Online, a data de hoje, domingão. Estamos aqui firmes, trazendo e lhes informando sobre os noticiários. Bem, antes tarde do que nunca, concordam? Contudo, é fato que a direita brasileira enfrenta censura e perseguição policial desde 2020. O ex-presidente desde 2018, quando eu falei para vocês que o Adélio Bispo quase tirou sua vida. E até hoje ele tem consequências graves disso. Bem, continuando aqui a leitura, antes tarde do que nunca. Contudo, é fato que a direita brasileira enfrenta censura e perseguição policial desde 2020. Políticos, influenciadores, empresários e outras figuras políticas, figuras públicas, tiveram suas vozes silenciadas nas redes sociais. Política também. Quantos parlamentares de direita não tiveram processo, não foram calados, não tiveram suas redes sociais bloqueadas, perfis aí derrubados por ordem de um só magistrado, a tal de decisão monocrática, que o Senado Federal, repito aqui, já falei em outras informações, o Senado Federal poderia fazer alguma coisa, mas preferiu ficar calado, ficar quietinho. O Rodrigo Pacheco não moveu uma palha, só fez lá uma PEC sobre decisões monocráticas, mandou lá para a Câmara dos Deputados, foi passada na CCJ e parece até um combinado. Aí o Arthur Lira foi e deixou engavetada. Ele só sabe por que ele desengavetou a PEC de decisões monocráticas, a PEC anti-STF, para pressionar Flávio Dino sobre as tais emendas PIX que ele havia bloqueado. Aí, isso daí feriu o Arthur Lira e ele foi e desengavetou isso daí. E depois engavetou de novo. Bem, sobre o jornal Estadão, a justificativa: essas pessoas haviam postado críticas sobre as perseguições, tá? Haviam postado críticas ao Supremo nas redes. A prova que operavam como pessoas como criminosas, seguiam-se mutuamente nas plataformas digitais e discutiam temas similares. Naquele momento, em vez de condenar a formação, de uma polícia política, algo completamente incompatível com o Estado de Direito, a imprensa, de modo geral, não apenas silenciou, como apoiou ativamente as perseguições. O próprio Estadão foi aí quem foi o primeiro, em criar uma lista negra de cidadãos alinhados à direita, prontamente utilizadas pelo regime como guia de intimidação. Pessoal, mas tá aí para você, o nosso editor, o Fábio Alvarenga,
vai colocar aí na tela para vocês o jornal sobre o Estadão, sobre essa informação, está correndo aí na tela para vocês. O ápice dessa repressão ocorreu durante o processo eleitoral de 2022, quando boa parte dos influenciadores de direita já estava bloqueada nas redes sociais. Aqueles que conseguiram permanecer ativos enfrentaram censura, nós que o digamos, né? Nós que o diga, aliás, nós que o diga, enquanto a esquerda usufruía da ampla liberdade de expressão. Ou seja, a imagem do atual presidente mandatário do Brasil, que não me representa, a imagem dele não poderia ser, naquela época, na campanha eleitoral, não podia ser vinculada com Nicolás Maduro, Daniel Ortega. E o que ele fez quando ele assumiu a presidência? Hein? Recebeu Nicolás Maduro, fez lá o Foro de São Paulo, onde recebeu representantes desses países, de Nicarágua, Cuba, enfim, etc. O absurdo foi ainda mais longe com a censura preventiva de um documentário sobre o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Adélio Bispo quase tirou sua vida. Ele foi preso e foi diagnosticado com transtornos mentais. Você acha mesmo que Adélio Bispo tem transtornos mentais? Como eu digo para vocês, quanto a um agente político, um ativista ou um mero cidadão de esquerda sofre qualquer espécie de admoestação em sua integridade física ou moral, ou tem sua liberdade cerceada, há uma grande mobilização em torno desse fato, certo? E é justo que isso ocorra numa república regida pelo Estado democrático de direito. No caso do crime acontecido contra a vida do ex-presidente Bolsonaro, que quase ceifou sua vida, nós estamos diante de um caso gravíssimo, que deve ser tratado como crime de Estado, pois foi o mais violento acontecido, uma ofensa à ordem democrática de toda a nossa história política eleitoral. O ex-presidente Bolsonaro, quando ele fez a campanha, ele não podia sair de casa. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu votos através das redes sociais. Foi um momento histórico para o Brasil. Então, também é justo e necessário que a sociedade se mobilize de forma contundente, interrupta e diuturna para pressionar as autoridades para que revelem a autoria intelectual deste ato de Adélio Bispo, que quase tirou a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro e até hoje ele tem as consequências, né? Se a imprensa livre não cobra essa resposta, nós temos o dever de cobrar. E aí, o que nós gostaríamos de saber, o advogado do Adélio Bispo foi pego pela Polícia Federal em mandados de busca e apreensão, onde o advogado do Adélio Bispo, responsável pelo que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro em 2018, que aquele crime que quase tirou a vida do capitão, o advogado é suspeito de envolvimento com organizações. E aí, no relatório da Polícia Federal, que concluiu, o advogado possui vínculos aí com essas organizações de alta periculosidade. Foi também determinado o bloqueio da conta do advogado dele. E aí, eu te pergunto, você acha bem com esse advogado, né, com os advogados, com a banca de advogado que logo surgiu para defender Adélio Bispo, que ele agiu sozinho? E aí o Estadão, com o cenário, né, que se agravou após o episódio do 8 de janeiro, o crime ocorrido serviu de justificativa para processos sumários e prisões arbitrárias, resultando em penas desproporcionais que ultrapassam 17 anos de reclusão. Ou seja, pessoas que estavam lá no Palácio do Planalto, porque não concordavam com aquele cenário político naquele momento, pais e mães de famílias, idosos, estão sendo condenados com penas de 3 a 17 anos de prisão. Enquanto aquele que deveria sim, aquele ato criminoso que deveria ser investigado com mais clareza, está aí, impune. O camarada foi colocado como um maluco, uma pessoa com transtornos mentais. E aí, como eu falei para vocês, o golpe de Estado esse tal golpe de Estado tem servido, né, que isso não aconteceu, ter servido para condenar pessoas inocentes.
Em um resumo, sob o pretexto de proteger a democracia, consolidou-se um regime autoritário. A questão que permanece até quando? Pessoal, aí eu te falo, agora o Estadão, com pelo menos 5 anos de atraso, expõe um regime arbitrário, autoritário aí do brasileiro. E aí? Mas e tudo o que aconteceu? E as pessoas que foram presas e estão sendo perseguidas? E as redes sociais que foram derrubadas? Porque, segundo, estavam indo contra a democracia e não era bem assim que aconteceu. E os prejuízos que ficaram? E as pessoas que estão sendo prejudicadas por este atual governo? Que, infelizmente, pessoal, infelizmente, como foi dito aqui, o ex-presidente Bolsonaro, o ápice dessa repressão ocorreu durante o processo eleitoral de 2022, quando boa parte dos influenciadores de direita já estava bloqueado. Bem, a disparidade ficou evidente. Lula pode chamar Bolsonaro de genocida, sob o pretexto de liberdade de expressão, enquanto Bolsonaro não pode. Foi proibido de referir-se ao atual mandatário com o adjetivo que ele merece, sobre a justificativa de propaganda eleitoral negativa. E aí, como que fica? É liberdade de expressão. Assim como o Lula pode chamar o ex-presidente de genocida, ele também tem que aceitar os adjetivos dados a ele. Mas vamos ver esse ano, 2025, logo estará os congressistas de volta para trabalhar, espero que trabalhem mesmo, porque o nosso Brasil está precisando de trabalho, organização, porque está um caos total. Eu finalizo este vídeo, agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.